Hoje é dia 1º de novembro de 2025. Eu estou aqui desta vez no Parque da Biquinha. Aqui são os arredores dele. Eu estou numa área do parque que é como se eu estivesse no meio do mato, no meio do nada praticamente. Mas eu estou no meio da cidade. Eu estou perto do centro de Sorocaba, acho que uns 2 quilômetros talvez a pé do centro de Sorocaba. Aqui em volta, deixa eu ver, os bairros aqui próximos para cá parece que é o Jardim Emília, né? Aqui praticamente o bairro onde eu estou é o Jardim Emília. E aqui eu tô, como você pode ver aqui, ó. Isso aqui eu não sei se é, aparentemente é o Vitu, porque a Içá é a formiga fêmea. Ó, tá sem o abdômen, ó. Tá sem o abdômen. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, porque a formiga macho é o Vitu, formiga fêmea é a Içá, então provavelmente isso aí é o Vitu. Mas enfim, é época de reprodução das formigas, entre outubro e novembro. E no vídeo passado eu estava no Parque da Água Vermelha, fica do outro lado de Sorocaba, fica lá no Jardim Europa, na zona oeste. E aqui eu estou próximo da Zona Sul, né? Perto do centro, mas mais próximo da Zona Sul. Votorantim não fica muito longe daqui. Se você pegar aqui a Avenida Comendador Pedro Inácio, alguns quilômetros depois você já está em Votorantim. Então, o vídeo passado eu tinha falado a respeito da Júlia Leivas e eu tinha até recomendado o canal dela de uma certa maneira, só que eu descobri que ela é mórmon. E recentemente ela publicou um vídeo polêmico, eu comentei no vídeo dela e ela deu a entender de que não aceitava nenhuma mensagem que contrariasse aquilo que ela pensava sobre o assunto, enfim. Ela tentou implantar censura, né, enfim. Mas aí surgiu uma polêmica, surgiu uma treta, justamente porque as pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem a Bíblia. E esse livro aqui é exatamente sobre isso, porque fala sobre peregrinação, fala sobre vida cristã, sobre a jornada que nós temos que trilhar nesse mundo para podermos alcançar a eternidade com Jesus Cristo. Eu comprei esse livro pela Amazon e é uma versão capa dura com ilustrações como essa aqui, ó. É uma ilustração original, entre várias ilustrações. Aqui tem no final do livro, que na última página do livro, na página 280, tem a lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilustradores, todos eles responsáveis por uma versão do livro de 1890. Essa versão foi prefaciada por John Newton, o compositor do hino Amazing Grace, que em português é Preciosa Graça. E John Newton foi um dos principais responsáveis pela abolição da escravatura no Reino Unido. E John Bunyan, eu não, acho que ele é contemporâneo de John Newton, se eu não me engano. Mas só sei que esse livro foi publicado em 1678. Então é 100 anos ainda mais antigo que o livro lá a pregação, na verdade, do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que eu deixaria aqui na tela final para você assistir. E esse livro aqui, eu comprei esse livro incentivado pela Bebel Dias. No canal dela, ela publicou uma resenha desse livro que me incentivou a gravar essa resenha. Inclusive, os textos bíblicos que eu mencionarei aqui no final do vídeo, eles são de acordo com a resenha, os textos bíblicos mencionados pela Bebel Dias na resenha que ela gravou do livro. E primeiramente eu quero ler a biografia de John Bunyan. Ele nasceu no Reino Unido, no vilarejo de Astle, a 1,5 km da cidade de Bedford, em 1628, em novembro de 1628. O Thomas Bunyan, o pai dele, fabricava e consertava panelas e chaleiras. E Margaret Bentley, a mãe dele, ela vinha de uma família mais rica. Então a mãe dele provavelmente foi renegada pela família dela, tal, para poder se casar com Thomas Bunyan. E a família dele era
estava entre a multidão dos pobres lavradores. E mesmo sem muitos recursos financeiros, o John Bunyan foi enviado à escola e ele frequentou as aulas tempo suficiente para apenas aprender a ler e escrever. Aí logo depois ele saiu da escola e ajudou o pai no sustento da família. Margaret Bentley morreu em junho de 1644 e a irmã mais nova morreu um mês depois. E naquela época era comum doenças, né? Porque as pessoas mais pobres, não somente no Reino Unido, mas em várias outras partes do mundo, sofriam muito com doenças infecto-contagiosas e a mortalidade infantil era muito grande. Em agosto de 1644, o Thomas Bunyan se casou novamente e esse novo relacionamento parece ter gerado afastamento entre o pai e filho, levando John a passar os 3 anos seguintes servindo como soldado na Guerra Civil Inglesa. E a Guerra Civil Inglesa foi a guerra entre os monarquistas e os parlamentaristas, entre 1642 e 1649. E aí, o James I, né, durante o reinado de James I, os monarquistas e os parlamentaristas, eles tiveram um atrito e as medidas sociais e econômicas do Charles I, elas geraram insatisfação na população e aí também houve o conflito com os presbiterianos na Escócia, a disputa da soberania da igreja anglicana com os puritanos. Então os puritanos eram uma ala mais centrada nas escrituras. Os puritanos eles estavam descontentes com os rumos que a igreja anglicana estava tomando, lembrando que a igreja anglicana foi criada por Henrique VIII como uma retaliação contra a Igreja Católica, porque o Papa não queria permitir que o Henrique VIII se casasse com uma determinada mulher. Aí o Henrique VIII fundou a própria igreja, que foi a Igreja Anglicana, que existe até hoje, inclusive. E o Charles III, o atual rei do Reino Unido, ele é o líder máximo da Igreja Anglicana. Aí os parlamentaristas foram liberados por Oliver Cromwell. Eles impuseram sucessivas derrotas aos monarquistas até que o rei Charles I foi decapitado acusado de traição. A monarquia, a Câmara dos Lordes, que seria equivalente ao Senado, né? Tem a Câmara dos Comuns, que é equivalente à Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Lordes, equivalente ao Senado. Então, tanto a monarquia quanto a Câmara dos Lordes foram abolidas por Oliver Cromwell até o retorno de Charles II do exílio em 1660. A Inglaterra foi uma república. Então, durante a república, o breve período em que o Reino Unido foi uma república, o Oliver Cromwell era o presidente, digamos assim. Aí depois que, logo após ter terminado a guerra, acho que 11 anos depois, Charles II voltou do exílio e aí a Inglaterra voltou a ser uma monarquia. E naquele período, no final do século, acho que já no século XVII, o Reino Unido estava se expandindo no mundo inteiro, né? O Império Britânico estava se expandindo pelo mundo inteiro. Já tinha alcançado a costa leste dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá, já tinha ocupado várias ilhas do Pacífico, também parte da África, da Ásia. Parece que no século seguinte chegaria até a Oceania. Enfim, o Império Britânico estava se expandindo e foi nesse contexto que John Bunyan lutou ao lado dos parlamentaristas, no caso. Ele foi liderado por Sir Samuel Luke e os anos passados nesse conflito influenciaram a escrita de alguns episódios dos livros de Bunyan no futuro, inclusive esse aqui. Então boa parte desse livro é como se fosse uma autobiografia de John Bunyan. Inclusive John Bunyan, ele baseia a sua história num sonho tido provavelmente na prisão. Aí somente um soldado experiente poderia escrever com tanta riqueza de detalhes assim de algumas adultas encontradas de um peregrino, por exemplo. Aí no caso Bunyan, por causa da vida como soldado, ele acabou se enfiando na esbórnia do pecado, numa vida de jogos e bailes. Aí foi dispensado do exército. Ele se casou com a primeira esposa entre 1647 e 1648. E na autobiografia Graça Abundante, o Principal dos Pecadores, ele afirma que quando se uniram, os dois eram tão pobres quanto os pobres devem ser, sem possuir muitos implementos caseiros, além de um prato e uma colher que compartilhávamos.
Então eles eram muito pobres. E só que a primeira esposa de Bunyan trouxe 2 livros, que eram A Jornada do Homem Comum ao Céu, de Arthur Dent, e A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. E essas 2 obras acabaram influenciando o comportamento cristão da esposa dele, da primeira esposa no caso, influenciaram Bunyan num despertamento espiritual, ou seja, ele estava no pecado, ele estava desviado. Aí esses livros ajudaram a que ele se reaproximasse com Jesus. Eles tiveram 4 filhos, e a primeira delas, a Mary, nasceu cega e era alvo de especial afeto de seu pai. Porque é óbvio, né, que com o filho mais necessitado, o filho mais problemático, acaba tendo mais atenção dos pais. Aí a conversão, deixa eu ver, no domingo à tarde, enquanto ele jogava Tip Cat, que era o vovô do beisebol, uma espécie de ancestral do beisebol, né, só que em vez de havia, acho que tinha 4 bases, né? Aí, na verdade era uma mistura de beisebol com golfe, né? Porque tinha buracos, as bases arranjadas de circunferência, aí tipo um bat, né? Como se fosse um bat, né? Que tinha toco de madeira. Acho que jogava um toco de madeira até o rebatedor mais próximo. Se conseguisse rebatê-lo e enviar para longe, os da base corriam trocando de base até que o toco fosse recuperado. É como se fosse uma mistura de bat com golfe e beisebol, uma coisa assim. Aí uma voz do céu, enquanto ele jogava esse Tip Cat, uma voz do céu veio à mente dele que dizia: você abandonará seus pecados, irá ao céu, continuará pecando, irá ao inferno. Então o Bunyan, ele naquele momento não deu tanta importância, mas logo depois ele buscou uma vida de legalismo. Ele buscou numa vida de legalismo a redenção de sua alma. Começou a frequentar a igreja, mudou a linguajar e a forma de se vestir, mas quando foi confrontado com um sermão sobre observância do dia do Senhor, Bunyan decidiu voltar aos seus velhos hábitos, ou seja, voltou para o pecado. Aí no livro Graça Abundante ele contou que enquanto passava pela rua viu 3 ou 4 senhoras conversando sobre seu novo nascimento, a obra de Deus em seus corações e a forma pela qual se convenceram do seu estado natural de miséria. Falavam como Deus havia visitado sua alma e com seu amor em Cristo Jesus, e com que palavras e promessas foram renovadas, consoladas e sustentadas contra as tentações diabólicas. Aí ele começou a desprezar o pecado. Em 1650 ele conheceu o pastor puritano John Gifford em sua casa paroquial na igreja de St. John, então uma comunidade independente no estado de Bedford. E eles conversavam sobre a salvação e a verdadeira mensagem de Jesus. Aí, só que Bunyan só se converteu mesmo de verdade um ano depois, ou seja, em 1651, influenciado pela conversa das senhoras com o pastor Gifford e pela leitura de comentário da Epístola de São Paulo às Gálatas, que depois da Bíblia é o seu livro de referência. Nesse mesmo ano começou a frequentar essa congregação em Bedford, embora permanecesse morando no povoado de Elstow. Tornou-se membro e diácono em 1653, ou seja, ele tinha cargo na igreja, mas ainda não era totalmente convertido, né? Aí seu talento para o ensino e a pregação, eles se tornaram proeminentes. Não, na verdade ele já era convertido, né? Ele se converteu em 1651, aí em 1653, 2 anos após a conversão, ele foi diácono da igreja, e como mesmo diácono começou a pregar, e a igreja do estado, no caso a igreja anglicana, ficou com ciúmes. Obviamente, naquele ele começou a ganhar muitas vezes para Jesus. Então a igreja oficial, que até hoje é a igreja oficial do país, no caso do Reino Unido, teve ciúmes, né? Assim como os fariseus, saduceus, escribas tinham ciúme de Jesus, né? Anteriormente, a igreja anglicana teve ciúmes de John Bunyan, e que regulava toda a atividade de pregação, exatamente como acontece hoje na China. Inclusive, ó, essa edição aqui essa edição de luxo foi impressa, olha onde foi impressa, impressa na China. E a China é um país que persegue os cristãos, prende pastores, ou seja, qualquer pregação que não esteja de acordo com o que a igreja oficial, as igrejas fiscalizadas pelo Estado, né? Porque as igrejas oficiais, as igrejas legalizadas são constantemente vigiadas, são constantemente monitoradas pelo regime comunista, e as igrejas que não permitem esse monitoramento ou tentam se esquivar desse monitoramento são perseguidas, os pastores são presos, talvez haja muitos mortos
muitas pessoas acabam sendo martirizadas e as igrejas clandestinas, que são as igrejas subterrâneas, elas são as que mais crescem na China. Então a igreja na China é uma das maiores igrejas do mundo justamente por ser uma igreja perseguida. E onde existe mais perseguição, existe mais crescimento, mais avivamento. E esse era o contexto na época da Inglaterra, né? O Império Britânico que estava começando a se expandir por todo o mundo. Aí a igreja de St. John em Bedford, essa é a igreja aqui onde o John Bunyan congregava. Aí no caso, o Bunyan, entre 1655 e 1660, o Bunyan se envolveu em controvérsias com os Quakers. Os Quakers eram um grupo religioso protestante inglês fundado na Inglaterra no século XVII por George Fox. Eles eram chamados originalmente de Sociedade Religiosa de Amigos. O nome Quaker, que é os que tremem em português, foi inicialmente usado pelos opositores de Fox como zombaria, mas acabou sendo adotado pelo grupo para se definir como aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Entre suas crenças está de que todo ser humano tem em si uma iluminação interior sobrenatural do Evangelho da Verdade. Rejeitam cerimônias religiosas, não possuem um clero, pois creem na igualdade de iluminação. Então, o Bunyan ele estava em conflito com os Quakers, e os vários panfletos e livretos produzidos nesse período como resposta à doutrina Quaker fizeram despontar seu talento literário. Em 1658 foi da morte de sua primeira esposa, e o primeiro indiciamento de Bunyan pela atividade ilegal da pregação, se é devido à licença da igreja anglicana, no caso. Aí, só que ele não foi preso por enquanto. Aí nem mesmo a morte da esposa e o indiciamento, né, por ser um pregador ilegal, digamos assim, se pregava sem autorização do Estado, ele continuou pregando. Em 1659, aos 31 anos, ele se casou pela segunda vez com uma jovem que tinha entre 17 e 18 anos, Elizabeth Bunyan, com quem teve mais 2 filhos. Em 1660, a perseguição aos não conformistas ou puritanos aumentou, por isso que muitos puritanos acabaram indo para os Estados Unidos, né, a Nova Inglaterra. Então a Nova Inglaterra, acho que inclusive, eu não lembro se o John Newton estava no meio, só sei que a primeira leva de puritanos que foi para a Nova Inglaterra, que hoje é a costa leste dos Estados Unidos, aconteceu justamente nesse período, porque eles fugiam da perseguição da igreja anglicana. O antigo livro das orações, promulgado no reinado de Edward VI, entre 1547 e 1553, ele foi reativado e foi proibido qualquer culto que não seguisse a liturgia oficial, né, da igreja anglicana. Então, o juiz Francis Wingate, quando soube que o Bunyan estava pregando no vilarejo de Lower Sansell, ele emitiu um mandado de prisão contra ele. E quando estava no meio do sermão, a polícia entrou em ambiente e o levou preso. Ou seja, é o que acontece, infelizmente, em muitas igrejas hoje ao redor do mundo, principalmente na janela do 40, onde as pessoas, no meio da pregação, ou seja, a polícia não respeita nem o momento de culto, já invade o culto, prende o pregador, invade, e ele foi levado preso. Ao iniciamento afirmava, mesmo que não estivesse apoiado por testemunhas, que John Bunyan da cidade de Bedford, trabalhador, tem se abstido de forma diabólica, né, segundo a acusação, né? Ele tem se abstido de forma diabólica e perniciosa de vir à igreja para ouvir o culto divino e é defensor comum de várias reuniões ilegais que causam grande perturbação e distração dos bons súditos desse reino, contrariamente às leis do nosso soberano Senhor e Rei. Ao pronunciar sua sentença, o juiz Killing, no caso, ele disse: ouça seu julgamento, você será levado novamente à prisão e por 3 meses seguidos lá permanecerá. Ao final desses 3 meses, se não se submeter a ir à igreja e ouvir o culto divino e abandonar sua pregação, será banido do reino. Ou se for encontrado pregando de novo sem licença do rei, será enforcado por isso, será pena de morte. Digo-lhe sem rodeios, carcereiro leve-o. Então o Bunyan, corajosamente, mesmo diante do rei, ele respondeu: se me soltarem da prisão hoje, pregarei de novo amanhã. E com a ajuda de Deus. E ele foi condenado a 12 anos de prisão em 12 de novembro de 1660. Ou seja, em muitos pregadores de hoje têm medo de pregar a verdade, têm medo de pregar a genuína palavra de Deus por medo de cancelamento, por medo de perseguição, né? Lá a situação é terrível mesmo. E em muitos países do mundo ainda hoje existe perseguição, como na própria China, que eu já mencionei aqui. Elizabeth Bunyan, ela se apresentou diante de juízes e cortes superiores em Londres em 2 tentativas de apelação da sentença. Outros amigos também intercederam por ele, mas foi tudo em vão. Apesar do cárcere em Bedford ser repugnante, o tratamento dispensado aos prisioneiros era humanizado.
De dentro da prisão, Bunyan participava da fabricação de cadarços para sapatos que o ajudavam no sustento da família. Recebia visitas regulares, especialmente da filha cega, e essa filha cega está aqui, ó, nessa ilustração, que lhe trazia sopa para o jantar. E ele também podia, por vezes, sair da prisão para visitar sua família e pregar, ou seja, é tipo um regime semi-aberto. Em uma dessas ocasiões, um sacerdote anglicano soube da saída de Bunyan e o delatou. Porém, nesse dia, Bunyan sentiu-se espiritualmente incomodado a voltar antes da hora marcada para o presídio, e quando o mensageiro chegou para verificar se todos os prisioneiros estavam em suas celas, e bem a confirmação de que Bunyan estava presente, afastou a suspeita. E mais tarde o carcereiro lhe disse: "Você pode sair quando quiser, porque sabe melhor do que eu quando deve retornar." Então ele teve liberdade também de ler, estudar e escrever. E nesse aprisionamento, ele escreveu a autobiografia Graça Abundante, o Principal dos Pecadores. E entre os livros favoritos estava o Livro dos Mártires de John Foxe. E a soltura ocorreu em 1672, quando foi emitida a declaração de indulgência pelo rei Charles II. E foi-lhe dada autorização para pregar na região de Bedfordshire com outros 25 ministros. E ele ficou conhecido como Bispo Bunyan, dando a entender que seria o líder entre todos eles. O prédio da igreja de St. John, que eu mostrei aqui, né, anteriormente, de anos de encarceramento, Bunyan frequentava e pregava, havia retornado à igreja anglicana e a congregação agora se reunia em um celeiro. A fama de Bunyan se espalhou e até em Londres era convidado a pregar, onde, segundo o registro, em certa manhã gelada, 1.200 pessoas se reuniram para ouvi-lo. Foi um tempo de descanso e prosperidade para o John Bunyan, só que em 1675 a atitude do governo com os puritanos mudou de novo. Muitas licenças para pregar foram revogadas, entre elas do próprio John Bunyan. Em março de 1676, após outra ordem de prisão, John Bunyan retornou ao cárcere, onde permaneceu por 6 meses. A tradição diz, na falta de relatos históricos precisos, que teria sido nessa ocasião que ele teria escrito sua obra mais notável, que é essa aqui. Então, O Peregrino foi escrito nesse segundo encarceramento, em 1676, no caso, nesse período de 6 meses. Só que o livro foi publicado somente em 1678, no caso, pela primeira vez foi publicado em 1678. E Bunyan recebeu um indulto real e desfrutou desse indulto pelo resto da vida dele. A influência dele cresceu e seu ministério abrangeu pregações em quase todas as partes da Inglaterra. Nos últimos anos de vida, escreveu também A Vida e Morte do Senhor Maldoso, em 1680, A Guerra Santa, em 1682, A Peregrina, de 1684, e mais uns 61 obras entre panfletos, livretos e livros, no total, no caso, né? Ele morreu de gripe dia 31 de agosto de 1688 em Londres, para onde for apaziguar uma disputa de pai e filho. Então, em 1688, ele morreu com pouco antes de completar 60 anos. E ele foi sepultado em Bunhill Fields, cemitério dedicado aos puritanos. Um dos contemporâneos de John Bunyan descreveu assim sua aparência e personalidade. Seu semblante parecia ser de uma pessoa de temperamento austero e rude, mas em conversa era manso e afável. Não era muito dado à loquacidade ou a muitos discursos, a não ser que alguma ocasião urgente o requeresse. Nunca ouvia se vangloriar de si mesmo ou de seu quinhão, mas parecia se ver como muito humilde e se submeter ao julgamento de outros. Detestava mentir e xingamentos e era leal em tudo que estava ao seu poder e à sua palavra. Não revidava injúrias e amava reconciliar diferenças e fazer amizade com todos. Era muito perceptivo e possuía um excelente discernimento de pessoas, tendo bom senso e humor. Quando a sua pessoa era alta, de ossos largos, embora não fosse corpulento, suas faces eram de certa forma rosadas, olhos brilhantes e tinha bigode, como era moda na época. Seus cabelos eram ruivos, mas nos últimos anos já contava com os brancos. Seu nariz bem formado não era andunco ou arrebitado e sua boca moderadamente grande. Tinha a testa alta e sempre se vestia com simplicidade e modéstia. E assim descrevemos de maneira imparcial o interior e exterior de uma pessoa cuja morte tem se lamentado muito. Uma pessoa que experimentava os sorrisos e os olhares severos do seu tempo, que não se orgulhava da prosperidade nem estremecia diante da adversidade, que sempre sustentou a mensagem áurea. Nele brilhavam 3 grandes eminências: era historiador, poeta e pregador em excelência. Deixe-no repousar na poeira imperturbável até a ressurreição desse santo inculpável. E agora quero fazer uma breve resenha do livro, né? Porque o livro tem muitos textos bíblicos. E a melhor maneira de resumir esse livro é com base nesse mapa aqui. A contracapa inicial e a contracapa final tem esse mapa, que é um resumo do livro. É o verdadeiro spoiler do livro, só que está tudo em inglês. E você pode perceber que a jornada do Christian... Deixa eu falar o nome em inglês, vai.
Os nomes dos lugares eu tentarei falar em português, caso eu lembre, e os nomes dos personagens eu falarei em inglês. O Christian, ele saiu da Cidade da Destruição, que com certeza simbolizava Londres. Aí ele teve uma visão de que a cidade seria destruída com fogo do céu, assim como Sodoma e Gomorra. Ele alertou a família dele, ele estava em pranto, chorando, desesperado. Alertou a família dele, ele tinha uma família grande. E a família não deu atenção para ele, ele quase foi tratado como louco. Aí ele acabou fugindo praticamente da cidade, porque ele poderia ser linchado, poderia ser preso. Aí ele passou por uma planície. Evangelista mostrou o caminho para ele até a Porta Estreita. Aqui ao lado do castelo de Beelzebub tem o Jardim do Diabo e o castelo de Beelzebub. Logo à direita tem a Porta Estreita. E ele conseguia ver da Cidade da Destruição, ele conseguia ver a Porta Estreita. A evangelista mostrou o caminho para ele, e você pode perceber aqui, ó, que em todo o trajeto original até o Portão Celestial é um trajeto reto. É um caminho reto, muito difícil, não é um caminho muito difícil, mas era um caminho reto. Era só seguir o caminho reto, pronto. Só que em várias ocasiões, como você pode ver, ele acaba se desviando do caminho, procurando atalhos, procurando saídas mais fáceis, mas acabava se dando muito mal. E o evangelist, né, que é o evangelista, ele encontrou o Christian, mostrou o caminho para ele e tal, deu algumas orientações. Aí o Pliable acompanhou o Christian até o pântano do desânimo. Aí o Christian estava com um fardo pesado nas costas, então ele não conseguia tirar o fardo pesado das costas. Então ele foi com um fardo pesado e tudo. Não, o Christian saiu da Cidade da Destruição com um fardo pesado nas costas, acompanhado pelo Pliable. Aí quando o Pliable e o Christian entraram no pântano do desânimo, o Pliable ficou desanimado, deixou que o desânimo tomasse conta dele e voltou para a Cidade da Destruição. Aí ele foi xingado, foi humilhado e tal. Mas o Christian continuou, ele conseguiu atravessar o pântano do desânimo, acabou pegando um atalho, como você pode ver aqui, até o Monte Sinai. Ficou com medo de cair chuva de fogo, de pedras e tudo mais em cima dele. Aí logo após a Morality, que morava da casa da senhora Legality, ficava perto no final desse caminho. Só que aí ele voltou, o Worldly Wiseman encontrou o Christian aqui logo após o pântano do desânimo. Só que aí ocorreu uma série de dificuldades e tal, até que finalmente o Christian chegou até a Porta Estreita, que aqui fica à direita do Jardim do Diabo. Aí duas pessoas encontraram o Christian no caminho reto, no caso, né? No caminho original. Aí à direita do caminho reto estava a casa do intérprete. Aí ele ficou um tempo lá na casa do intérprete, onde ele começou a entender tudo que tinha que fazer para poder chegar até a Cidade Celestial. Aí quando chegou ao Monte Calvário, o monte onde Jesus tinha morrido, ele viu a cruz, tudo, Jesus pregado na cruz. Aí o fardo caiu das costas dele. Ele passou perto do sepulcro, tudo. Aí Christian ele dormiu, acabou perdendo o pergaminho. Aí ele viu 3 pessoas penduradas, né? Simple Slot Presumption, acorrentadas. Aí tinha Vanglória, onde estavam cadê os Formality Hypocrisy, formalidade e hipocrisia.
Aí no caso, eles tinham pulado o muro para ir até o caminho, no fim acabaram se dando mal. Aí o Christian chegou até o Monte da Dificuldade, onde havia dois caminhos, dois atalhos a partir do caminho reto, que era a esquerda tinha o caminho chamado Perigo e a direita tinha o caminho chamado Perigo, que levava até uma grande floresta, né, escura e perigosa. Aí a esquerda tinha o caminho chamado Destruição, que levava até a Montanha Negra. Aí teve o rolo, né? Acho que foi aqui que ele perdeu o rolo, isso. O cristão dormiu e perdeu o rolo. Aí tinha lá Aí teve que voltar para buscar o rolo, até que chegou ao palácio chamado Beleza. Aqui, ó, esse é o Monte da Dificuldade. Aí no alto do Monte da Dificuldade tinha um castelo chamado Beleza. À direita tinha o caminho chamado Perigo até a floresta. E à esquerda o caminho chamado Destruição até a Montanha Negra. Aí, após descansar um período lá no palácio chamado Beleza, tinha um pilar, acho que ele fez um pilar, se não me engano. Aí ele recebeu uma armadura, né? Acho que ficou 3 dias nesse palácio, recebeu uma armadura. Aí, após sair do Monte da Dificuldade, foi até o Vale da Humilhação, onde ele enfrentou Apolião. Ele ficou muito ferido, né? Quase morreu. Aí, como foi salvo, né, ele conseguiu se salvar da luta com Apolião. Ele ergueu o monumento. Aí, logo em seguida, assim que ele saiu do Vale da Humilhação, ele foi para o Vale da Sombra da Morte, que é o mesmo vale lá mencionado no Salmo 23. Aí tinha, acho que a entrada do inferno, se não me engano. Aqui, ó, esse fogo aqui, acho que é a entrada do inferno, uma das entradas do inferno. Aí ele passou por uma escuridão terrível, com muitos demônios, muitos seres horrendos cercando ao redor dele, né? Ele passou por muita dificuldade, mas conseguiu sair. E logo na saída do Vale da Sombra da Morte tinha uma caverna, onde estavam os gigantes Pope e Pagan. Aí ele encontrou, assim que passou pela caverna, aí encontrou Faithful numa colina. Aí continuaram passando pelo caminho reto até chegar a Vaidade, a Feira das Vaidades, né? A cidade chamada Vaidade, com a Feira das Vaidades, tinha 3 cidades próximas. Feira das Vaidades, eu acredito que ele fez isso em alusão a Paris. Aqui o livro não fala, mas eu acredito que a Feira das Vaidades seria uma alusão a Paris. Que a Paris, já naquela época, Paris era tida como uma cidade cheia de, né, luxúria, ostentação e tal. E era período lá dos Luíses, né? Acho que era século XVII, já era o período dos Luíses, como o Luís XIV, por exemplo. Acho que o Luís XIV era mais ou menos daquela época. Aí o Christian e o Faithful estavam pregando lá, né? Pregando. Aí eles foram presos. Aí eles passaram por um julgamento, só que o Christian permaneceu preso. E o Faithful foi submetido a julgamento. O pior juiz que você possa imaginar. E com os jurados mais tenebrosos, mais diabólicos que você possa imaginar também. Ele foi condenado aí o cara foi praticamente dilacerado por espada, por pedrada, por tudo quanto é coisa, e depois incendiado na fogueira. E aí, com a morte de Faithful, o Christian foi solto, e logo após ser solto da prisão, ele encontrou Hopeful, que se tinha convertido lá na cidade na Feira das Vaidades.
E aí quando Christian e Hopeful, assim que Christian e Hopeful saíram da cidade, né, da Feira das Vaidades, eles encontraram By-Ends, aí tiveram uma conversa com ele sobre as coisas de Deus, tal. Tem vários textos bíblicos, né? Praticamente a Bíblia inteira, você encontra a Bíblia inteira nesse livro aqui, e as conversas entre Christian, primeiro entre Christian e Faithful, depois entre Christian e Hopeful, aí tem o By-Ends, tem o Ignorance, tem o Eternal, o Atheist, e por aí vai. Aí eles passaram pela planície chamada Alívio, onde eles tiveram, como a própria nome diz, um certo alívio, subiram até a Colina do Lucro, né? Encontraram uma mina de prata, onde aqueles que queriam prata acabavam caindo no buraco. Encontraram Demas, né, que acabou se dando muito mal, juntamente com outros personagens com nomes referentes à personalidade que eles tinham. E tudo indica, o livro não menciona abertamente, mas tudo indica que eles caíram no buraco também, porque eles queriam riquezas, eles queriam coisas terrenas. E na saída da Colina do Lucro encontraram a estátua da mulher de Ló. E logo após eles passaram por um pasto, aqui está Pleasant Meadow, eu não consigo lembrar o nome agora, mas tem o Rio da Água da Vida, aqui ó, o Rio da Água da Vida. Logo após a Colina do Lucro tem um Rio da Água da Vida, onde eles se recompuseram, tal. Tanto Christian quanto Hopeful, eles se recompuseram, comeram, beberam, eles puderam tratar das feridas, tudo. Eles se recuperaram, só que logo em seguida eles acabaram saindo do caminho de novo. Aí eles saíram do caminho e quiseram pegar um atalho, né, porque foi um caminho muito difícil. O caminho estava muito difícil, muito penoso. Eles pegaram um atalho e acabaram sendo capturados pelo Despair, um gigante chamado Despair. E foram presos num castelo aqui bem no alto, né? Logo após o atalho, eles foram presos pelo gigante Despair e apanharam muito, sofreram, né? Foram torturados, foram espancados, sofreram as piores humilhações, e a ponto do Despair sugerir que eles se suicidassem, caso quisesse ir mais rapidamente lá para os portões celestiais, mas o Christian sabia que se ele se suicidasse ele ia para o inferno. Só que no fim eles acabaram escapando, né? Porque o Christian tinha uma chave chamada Promessa no peito dele. Quando ele já estava quase morto de tanto apanhar, ele e o Hopeful, o Christian percebeu que tinha uma chave no peito da armadura dele chamada Promessa. Ele usou essa chave para abrir todos os cadeados, todas as portas, escapou do castelo e voltou para o caminho. Ele e o Hopeful voltaram para o caminho original. Aí foram parar aqui foram para o caminho reto, no caso, foram parar para o Monte das Delícias. Acho que é isso, ó. O Monte das Delícias, né, que tinha vários outros montes em volta, inclusive o Desfiladeiro do Erro, que era onde aqueles que erravam o caminho caíam, né, e morriam. Tinha um palácio também aqui. E aí eles encontraram Ignorância. Logo após saírem da Montanha das Delícias, eles encontraram Ignorance, né, que estava aí a conversa do Christian de Hopeful com Ignorance. Também é um excelente trecho do livro, onde falam a respeito de várias coisas da Bíblia, como pensam as pessoas que estão no mundo, as pessoas que querem viver na ignorância, né, as pessoas que querem viver no pecado. Então, é exatamente isso. É um reflexo do mundo atual. Esse livro é extremamente atual. Esse livro é de 1678, mas é um livro extremamente atual. Um livro que tem falado durante vários séculos, há muitas gerações,
e continua falando, continua sendo um instrumento na mão de Deus para falar para a geração de hoje, que vivemos numa época onde as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, cada vez mais mergulhadas no pecado. E aí no caso eles encontraram um Turnaway, que é uma pessoa desviada, afastada de Deus, estava presa, né, atormentada por demônios, 7 demônios no caso, estava amarrado, sendo levado para ser torturado. Aí tem outros caminhos aqui, né, no último trecho antes dos portões celestiais. Aí eles quiseram pegar o atalho de novo, quase no finalzinho aqui, ó, perto do finalzinho da jornada, eles pegaram outro atalho. Que o atalho, aqui o caminho reto estava difícil de novo, aí eles tiveram que pegar um atalho que foi um atalho mais tranquilo, só que acabaram caindo numa rede, numa armadilha, sofreram de novo, mas acabaram saindo. E logo após saírem dessa rede, dessa armadilha, eles encontraram Atheist, que é ateu no caso. Tiveram uma conversa com o Atheist, que representa todos os ateus de hoje, né? Aqueles que se dizem inteligentes, que se dizem iluminados, mas na verdade estão no pecado, estão na sujeira, na lambança, na miséria espiritual. E as pessoas que se acham demais, que se acham mais inteligentes. Hoje mesmo, quando eu estava comentando no vídeo lá, aquele vídeo polêmico da Julia Leivas, uma pessoa me atacando, dizendo que eu estava na ignorância por causa da Bíblia, né? Tem tudo a ver com o livro, né? Que como eu confiava na Bíblia, eu estava na ignorância só porque eu sou cristão, eu considero a Bíblia como minha única regra de fé e prática. A pessoa diz que eu estou na ignorância. Um livro que foi responsável pela morte de muitas pessoas, não sei o que, não sei o que. E a pessoa viu com aquela conversa, né? Ele usa os erros da igreja ao longo da história para atacar os cristãos. Aí menciona as cruzadas, menciona os escombros marítimos, menciona os genocídios ocorridos ao longo da história por pessoas que se diziam cristãos, mas não eram. Então usa isso para atacar a igreja, para atacar os cristãos, para tirar a nossa credibilidade, tentar tirar a nossa credibilidade, para tentar tirar a nossa autoridade a respeito da verdade absoluta que é a Bíblia Sagrada. Aí deixa eu ver. Aí quando estava perto de chegar, já estava na Terra Encantada, né? Na Terra Encantada tinha o Adulador, né? Adulador, acho que foi... Já tinha passado pelo Adulador. Aí... Deixa eu ver deixa eu ver se eu acho. Flatter era Adulador. Aí foi nesse trecho aqui, ó. Logo após eles terem encontrado a ignorância. Não, perto do atalho, eles encontraram o Flatter, que era o Adulador. E eles se deram mal por causa do Adulador, acabaram mudando o caminho, caíram na rede. Aí logo após voltarem, né, já na Terra Encantada, encontraram novamente o Ignorance. E aí passaram por outras dificuldades, entraram na terra de Bela, que eu falarei sobre Bela mais tarde, assim que eu mencionar a Bíblia, né, os textos bíblicos mencionados no livro, tanto diretamente pelo livro como pela Bebel Dias. Aí chegaram na terra de Bela, que é uma terra cheia de delícias, onde eles podiam comer o que quisessem, descansar, beber água, tudo, se recuperar de tudo que tinham passado ao longo do caminho. Só que ainda antes de chegarem ao portão da cidade celestial, tiveram que passar pelo Rio Negro ou Rio da Morte. E a profundidade do rio dependia da fé da pessoa, né? Então o Christian já estava muito cansado, muito apavorado, e ele acabou afundando várias vezes. Só que o Hopeful, ele mantinha, né, estava do lado, né, do Christian, pisando em, né, acho que com água, uma profundidade não muito grande, por causa da fé dele, que a fé do Hopeful era muito maior que a fé do Christian, e conseguiu ajudar o Christian a atravessar o rio. E eles finalmente chegaram até
as proximidades do portão celestial foram recebidos por seres celestiais. As vestes mortais deles foram tiradas, acho que eles ficaram nus. Enquanto subiam as escadas, eles ficaram nus por um período, até chegar aqui ao portão. Aí eles tiveram vestes brancas, tudo, coroas, né? Eles conseguiram a vitória, né? E esse rio aqui simboliza a morte, né? Que é necessário a todos aqueles que quiserem ir até o céu, tem que passar pela morte, a não ser no período do arrebatamento da igreja, quando... Ixi, está começando a chover. Acho que eu faria o seguinte, deixa eu terminar de gravar o vídeo. Deixa eu terminar de gravar esse vídeo aqui lá em algum lugar coberto, que aqui tem vários lugares cobertos. Então, quando já estavam entrando quando já estavam entrando no portão celestial, né, já estavam com vestes resplandecentes, com coroas, apresentaram os pergaminhos para os guardiões do portão celestial. Aí eles entraram lá, tudo, foram recebidos, acredito que pelo próprio Jesus Cristo. Só que logo atrás dele vinha o Ignorance, que conseguiu, né, um barqueiro, né, o barqueiro não tinha aparecido para o Christian nem para o Hopeful, mas apareceu para o Ignorance. E ele atravessou o rio com a ajuda do barqueiro. Aí chegou até achando que tinha se dado bem. Não foi recebido por ninguém na escada, né? Em direção ao portão celestial. Aí quando chegou ao portão, perguntaram para ele se ele tinha lá o pergaminho, se ele estava, né? Porque com o pergaminho ele teria acesso ao portão celestial. E ele estava com roupas mortais mesmo, não estava com nus, no caso, do Christian e do Hope. Aí quando chegaram ao portão celestial, eles receberam vestes resplandecentes. Só que o Ignorance estava com as roupas mortais dele mesmo. Ele conseguiu subir as escadas. Aí ele conseguiu subir as escadas e conseguiu entrar no... Ele conseguiu ficar na entrada do portão celestial. Deixa eu ver se eu acho uma casinha aqui. Aí o Ignorance, quando perguntaram se ele tinha os pergaminhos, ele não tinha pergaminho nenhum. Aí ele acabou passando vergonha. E aí os que estavam no portão celestial acabaram avisando lá o Jesus, o próprio Deus Pai, que o Ignorance estava lá. E eles amarraram, despiram o Ignorance, o amarraram, levando até o inferno, porque havia uma entrada para o inferno também a partir do portão celestial, próximo ao portão celestial. E aí termina o livro e o John Bunyan acorda do sonho. Na verdade ele acordou 2 vezes do sonho, e aqui no final ele acordou, enfim. E assim que ele acordou do sonho, né, no final do livro, ele deixou esse poema. Na conclusão: contei-te meu sonho, amigo leitor. Vê se podes interpretá-lo esse autor, ou a ti ou ao teu próximo. Atenta, porém, para não interpretar mal a alguém. Em vez de bem, isso lhe trará confusão. Ao mal interpretar, colherás maldição. Acautela-te para que extremo não sejas, ao brincar com o meu sonho, rindo gracejas. Nem permite que minhas figuras e similitudes ponham-te em zombaria ou contenciosa atitude. Deixa-o aos infantes e tolos, porém quanto a ti, que com a essência de meu livro possas assentir, põe de lado as cortinas, olha para dentro do véu, desvela minhas metáforas, não as deixes ao léu. Lá se tens buscado atentamente, encontrarás tesouros para tua mente. E quando escórias ali encontrares, ser ousado, lança fora, preserva porém o metal dourado. E se meu ouro em minério estiver envolto, ninguém lança fora a maçã por causa do caroço. Porém, se desprezares tudo como vão, isso me fará sonhar de novo então. E aqui está uma figura do John Bunyan sonhando, logo que levantou, logo que acordou do sonho. E agora quero encerrar esse vídeo com alguns textos bíblicos, alguns dos muitos textos bíblicos
tanto mencionados no livro quanto mencionados pela Bebel Dias na resenha que ela fez do livro. Primeiramente, os textos centrais, o texto de Hebreus 11, de 13 a 16. Todos esses, no caso os heróis da fé, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então esse texto de Hebreus 11, de 13 a 16, é um resumo de toda a história, que mostra o Christian saindo da cidade da destruição em direção à cidade celestial, passando por a feira das vaidades, o castelo da dúvida, o desfiladeiro da dificuldade, e como ele conseguiu vencer para chegar até a cidade celestial. Mas aí perto tinha a terra de Beulá, que está descrito aqui em Isaías 62, versículo 4. Eu lerei a tradução Revista Atualizada. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Minha delícia, em hebraico, é Efzibá, e desposada ou casada é Beulá. Então, existem vários hinos que, inclusive na harpa cristã, com esse Beulá. Eu não sabia o que era Beulá, não sabia de onde vinha esse Beulá, e por esse livro aqui, o Peregrino, eu descobri que Beulá é um termo usado pelo profeta Isaías. Na verdade, Deus, o Espírito Santo, falando primeiro do profeta Isaías sobre a terra de Beulá, que simbolizava Jerusalém, e era uma figura, era um prenúncio da igreja, porque o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, fala sobre o casamento de Deus com Israel, que também simbolizava o casamento de Jesus Cristo com a igreja, que simboliza algo que acontecerá no final dos tempos, por causa do arrebatamento da igreja, quando Jesus virá a esse mundo para buscar a sua noiva, e ele levará consigo aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Eles serão levados desse mundo, não passaram pela grande tribulação, embora alguns digam que sim, mas o próprio John Bunyan, embora fosse puritano, presbiteriano no caso, o John Bunyan dava a entender que ele era pré-tribulacionista. Então, a maneira como John Bunyan contou a história dá a entender que o John Bunyan era pré-tribulacionista. Ele cria que Jesus voltaria antes da grande tribulação, como os pentecostais de uma maneira geral creem. E existem outros textos bíblicos adicionais também que eu gostaria de mencionar aqui, que a Bebel Dias mencionou, e eu creio que você pode encontrar aqui nesse livro também. Primeiramente, eu colocarei aqui em ordem, de acordo com o que está na Bíblia. Primeiramente, o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia aqui era simbolizada pelo pergaminho, e também pelo mapa, porque tanto o pergaminho quanto o mapa, acho que era a mesma coisa, na verdade, Acho que o pergaminho tinha um mapa, o mapa tinha pergaminho, enfim, o pergaminho e o mapa. Então, o pergaminho e o mapa simbolizavam a Bíblia, a palavra de Deus. Provérbios 16, versículo 25 diz o seguinte: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Como você pode ver aqui no mapa, que você pode encontrar tanto na contracapa inicial quanto na contracapa final, o caminho que entre a cidade da destruição e a cidade celestial é o caminho reto, só que tem vários atalhos, e vários desses atalhos o Christian acabou pegando e se deu muito mal, mas ele conseguiu voltar para o caminho reto e chegar até o portão da cidade celestial. Jeremias 17, versículo 9 alerta para o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Porque muitas pessoas falam de seguir o coração, o coração isso, o coração aquilo, mas nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. Então você não deve jamais
confiar na sua própria carne, porque o coração, no caso, simboliza a carne, simboliza nosso ego, e jamais devemos permitir que o nosso ego, nossa vontade própria, nos afaste da presença de Deus, ainda que pareça mais tranquilo, ainda que pareça mais agradável, mais gostoso, prazeroso, mas o fim de tudo isso é a morte. Oséias capítulo 6, versículo 3, alerta, diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alvo é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Assim como está chovendo agora, eu entrei nessa casinha aqui do playground por causa da chuva que está acontecendo, né? Está chovendo fraco, mas está chovendo. Aqui continua também Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E no mesmo capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus continua: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E continua aqui, Marcos capítulo 8, versículos 34 e 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E também em João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho reto aqui, que aparece no livro, aqui nesse mapa, simboliza o próprio Jesus. Os atalhos são armadilhas criadas pelo mundo, pela carne ou pelo próprio diabo. Mas o caminho que leva entre a cidade da destruição e a cidade celestial é o caminho reto. Esse caminho simboliza o próprio Jesus. E aqui também, em João capítulo 15, versículo 5, também encontramos o seguinte: Jesus dizendo para os discípulos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E agora, com relação ao pecado, né, tem a ver com vários personagens que aparecem nesse livro, né? Personagens que achavam que estavam no caminho certo, que achavam que eram bons o suficientes, que podiam ir até o céu, até o próprio atheist, o ateu no caso, que achava que estava bem sem conhecer a verdade, que estava tranquilo, permanecendo, o próprio ignorance, que achava que conseguiria chegar até o portão da cidade celestial, mesmo estando na ignorância. Então esse texto tem a ver com eles, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Então todo ser humano precisa de Jesus, até mesmo aqueles que se acham bons, aqueles que se acham capazes, aqueles que se acham dignos, eles também precisam se arrepender de seus pecados, conhecer verdadeiramente Jesus, se arrependerem e irem ao encontro de Jesus e abandonar seu próprio ego, abandonar seu próprio conceito, né, a mentalidade pecadora, e permitir que o Espírito Santo renove suas mentes, os restaure, os regenere, porque somente com a mente de Cristo nós estaremos preparados para ir ao encontro dele na cidade celestial, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento. E aqui
na carta aos Romanos também, no capítulo 5, versículos 1 a 5, encontramos o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E com relação ao julgamento, ao juízo final, tem um julgamento do trono branco, que é o julgamento dos ímpios, e o julgamento para a distribuição dos galardões, que é o julgamento dos justos. E segundo Coríntios 5, versículo 10, fala sobre ambos os julgamentos, tanto o julgamento dos justos para a distribuição dos galardões, quanto o julgamento dos ímpios para o julgamento do trono branco, para mandar os ímpios para o lago de fogo e enxofre. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 16, mais um alerta do meu xará apóstolo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, não dá nem para mencionar. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo da maneira adequada, da maneira correta. E eu quero terminar com dois textos na versão revista atualizada. Primeiramente, Hebreus capítulo 10, versículos 37 a 39. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E finalmente, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado pelo amor. E nesse encerramento, eu gostaria de pedir que você reflita em tudo que foi dito aqui. Por ser um vídeo longo, eu deixarei ele dividido em capítulos. E se você quiser comprar esse livro, essa versão em capa dura, com mapas, com gravuras, é só você ir até o vídeo da Bebel Dias, a resenha dela, que eu deixarei na tela final também para você assistir. Lá tem o link para o catálogo da Amazon, que leva diretamente até esse livro. E demorou para chegar, demorou acho que 20 dias para chegar. Eu comprei esse livro dia 2 de outubro de 2025, e ele chegou no dia 22 de outubro. Chegou 20 dias depois, mas eu fiz questão de ler, eu fiz questão de incluir esse livro nas minhas resenhas, porque é um livro, uma obra extremamente necessária para nossos dias, em que tantas pessoas estão se afastando de Deus, estão mergulhadas no pecado, querem permanecer na ignorância, achando que, estando ignorantes, elas vivem melhor, eles vivem em situação melhor. Mas quando você vive na ignorância, quando você vive no pecado, você acaba se afastando do verdadeiro caminho, da verdadeira vida, que é a vida conforme a palavra de Deus. Você somente encontrará a verdade, você somente encontrará a vida eterna quando você renunciar ao seu próprio ego, quando você virar as costas para o pecado e você ir ao encontro de Jesus Cristo por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, e mantendo-se fiel até o fim, porque até mesmo aqueles que não forem fiéis até o fim, eles irão para o inferno, irão para a perdição. Se você sente que precisa
algumas pessoas precisam assistir esse vídeo, mande esse vídeo para muitas pessoas, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida, levar você mais perto de Jesus. Até depois, se quiser. Galera, onde a gente estava no Japão, viajamos muitas horas, deu alguns dias, e hoje nós estamos em Curitiba, pregando que Cristo vive aqui, ó. Olha o que Deus está fazendo no Brasil, mais de 3.000 pessoas reunidas aqui em Curitiba para pregar o Evangelho. Deus faz no Japão, Deus faz no Brasil, Deus faz em todos os lugares. O nosso desejo hoje aqui é ser uma voz para o mundo, que Jesus vive e Jesus salva. Ele vive e Ele salva. E o mundo precisa saber que Cristo salva, essa é a nossa mensagem. Nós somos salvos e Cristo continua salvando. Então nós não estamos aqui só para reunir, para receber algo, não. Nós estamos aqui para anunciar, para entregar algo ao mundo. Cristo salva. Cristo salva no Japão, Cristo salva em Curitiba, Cristo salva em todas as esquinas desse mundo. Cristo vive, Cristo salva.